Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o Alexandre e eu queria agradecer demais a todos vocês que estão se inscrevendo no canal e sempre fortalecendo com aquele like. E obviamente, deixando sua presença nos comentários. Então, de coração, muito obrigado. Se a gente continuar desse jeito, logo logo a gente atinge a marca de 1000 inscritos. Chega de enrolação e bora pro vídeo. E atendendo ao pedido da maioria, como vocês pediram por outros roubados, é isso que eu vou estar trazendo. E o anime de hoje é o Failure Frame. Se você não sabe como escrever isso, fica tranquilo, vai estar na descrição do vídeo. Nosso anime começa com um garotinho sendo maltratado, e pior ainda, por seus próprios pais. E absolutamente ninguém ajudava ele nessas situações. E mesmo ele não fazendo nada de errado, a única coisa que vinha em sua cabeça enquanto ele apanhava era diversas vezes pedir desculpas por aquilo. Esse garotinho se chama Touka Mimori. E no fim das contas, era o nosso prota tendo um pesadelo, já que ele estava dormindo dentro de um ônibus escolar, e ele foi acordado por um dos alunos fazendo bullying com outra garota. Ele pegou seu livro e não queria devolver de maneira nenhuma, e absolutamente ninguém fazia nada para ajudá-lo, nem mesmo o professor daquela sala. Então mesmo ele sendo um Zé Ninguém, ele se levantou e pediu para o garoto devolver o livro, já que a garota estava ficando muito incomodada. Mas obviamente, o garoto que estava fazendo bullying não estava nem aí pro Mimori. Começou a dar risada e perguntou quem ele pensa que ele é. Mas nesse mesmo momento, um dos garotos descolados também falou para ele devolver o livro. E como esse garoto estava numa posição maior do que a dele, ele simplesmente obedeceu, pediu desculpas e devolveu o livro da garota. Mesmo assim, depois de se sentar, ficou chutando a cadeira de outro colega, fazendo bullying com outra pessoa que estava do seu lado. E o nome desse desgraçado é o Yamada. E eu não sei vocês, mas só de ver isso, eu já quero ver esse cara apanhar um pouco. Continuando a viagem, absolutamente do nada, diversas vozes começam a conjurar um feitiço. E nesse mesmo momento, todos os alunos que estavam naquele ônibus, inclusive o professor, foram teletransportados para outro mundo. Quem fez isso foi essa deusa loira chamada de Vícios. E ela explicou que todos os alunos agora se tornariam grandes guerreiros, e o objetivo deles era derrotar o grande demônio imperador. Ao escutar tudo aquilo e sem entender o que estava acontecendo, todos os alunos ficaram muito confusos, e eles até mesmo achavam que estavam sonhando, já que aquilo definitivamente não aconteceria no mundo normal. E no meio dessa situação, alguns alunos até mesmo reclamaram e queriam voltar para suas casas. Mas a deusa falou que aquilo não era possível, e que só existia duas maneiras deles conseguirem voltar para o mundo em que eles vieram. Uma delas era pegando o coração do demônio imperador que eles teriam que matar. Já a outra maneira era absorvendo o elemento do grande demônio imperador depois que ele fosse morto. Ou seja, no fim das contas, eles têm que matar esse demônio de qualquer maneira, senão eles nunca vão voltar. Percebendo que não tinham escolha, uma das garotas levantou a mão e falou que eles não conseguiriam fazer nada, já que afinal de contas eles são apenas humanos normais. E não existe um mundo em que um humano irá derrotar um grande demônio. Mas a deusa respondeu que eles não eram simples humanos, e que na verdade, todos eles vão ser capazes de usar grandes magias. E para mostrar que ela estava falando a verdade, ela mesma conjurou uma magia de bola de fogo e matou um monstro que estava comendo um prisioneiro. Depois disso, finalmente chegou o momento dos alunos revelarem suas magias escondidas. Então um de cada vez, ia até uma bola de cristal e esticava sua mão em volta dela. Consequentemente, quanto mais forte eles fossem, maior seria o brilho que saía de lá. E se você fosse forte o suficiente, a bola de cristal até mesmo se quebraria. E isso significava que você era do ranking mais alto possível, ou seja, do S-Rank. E nesse mundo, você era um ser especial. Então finalmente, chegou a vez do Touka, e esticando a sua mão, apenas uma pequena luz roxa saiu da bola. E nada mais aconteceu. Percebendo que o resultado era ruim, ele perguntou para a deusa que ranking ele seria, mas para nossa surpresa, ele foi completamente ignorado, e ela simplesmente ficava chamando o próximo da fila, como se ele nem mesmo existisse. E mais uma vez, o nosso protagonista entendeu que ele não era ninguém importante, e apenas um garotinho que iria apanhar, mas ele já estava acostumado com isso. Com o fim de todas as avaliações e todos os alunos vendo seus status, a deusa falou que agora eles iriam fazer uma grande cerimônia, e para essa cerimônia funcionar, eles precisariam chamar um aluno. E o aluno escolhido, obviamente, foi o nosso prota, o Mimori Touka. E o motivo disso é porque ele era o aluno mais fraco dentre todos os seus companheiros. E sempre que a deusa invoca heróis até lá, é uma tradição, o mais fraco de todos eles, ser sacrificado. Mas eles não iriam simplesmente matá-lo, já que isso poderia causar um grande alvoroço entre os alunos. Ele simplesmente iria ser teletransportado para uma dungeon, mas absolutamente ninguém que é mandado para lá consegue sair vivo. E por isso, é como se ele estivesse sendo sacrificado. Mas se por acaso ele conseguisse sair de lá, diferente dos outros alunos, ele receberia uma liberdade. E não era mais necessário ele fazer nenhum serviço para a deusa. Desesperado com a situação, ele tentou implorar por sua vida, dizendo que recebeu habilidades únicas e com status anormais. E com elas, ele poderia envenenar monstros.
Mas a deusa apenas respondeu que esse tipo de habilidade não tem valor nenhum e que o efeito e duração dessas magias são completamente lixo. E independente do que ele falasse, ele não conseguiria se salvar e seria mandado para as ruínas abandonadas. Para piorar mais ainda sua situação, todos os alunos ficaram do lado da deusa e falaram para ele ir logo e parar de fazer eles perderem tempo. Até mesmo um dos alunos que sofria muito bullying ele já tinha ajudado antes. Chegou do seu lado e ele mesmo começou a fazer bullying com o Touka. Somente uma pessoa ficou do lado dele, a presidente da sala, chamada Sugou. Mas a deusa apenas deu um soco na barriga dela e falou para ela parar de atrapalhar. E o ritual já tinha começado. Então, como seu último recurso, ele tentou paralisar a deusa. Mas infelizmente, aquilo não teve efeito nenhum nela. Mais uma vez, percebendo que seu plano não deu certo, ele entrou em desespero. Começou a chorar e se lembrou dos tempos em que ele era criança. Ficava jogado no chão, sem ter o que fazer. Mas diferente das outras lembranças, dessa vez existiam dois deles. O garotinho que ficava no chão encolhido chorando era, na verdade, a sua identidade falsa. Já o garotinho que estava em pé era sua verdadeira identidade, sua verdadeira natureza, que estava falando para ele parar de se esconder e finalmente mostrar o seu lado escondido. Nesse mesmo momento, ele parou de chorar. Um grande sorriso apareceu no seu rosto. Ele mandou não só a deusa, como todos os alunos para o inferno, e desejou que todos eles apodrecessem. Mostrou o dedo do meio e falou que se ele voltasse, todos eles deveriam estar prontos. Agora nas ruínas abandonadas, ele colocou um pouco de mana na sua bolsa e iluminou o local, que estava repleto de caveiras e era extremamente escuro. E poucos segundos depois, ele já estava sendo atacado por um monstro. E toda aquela bravura que ele tinha antes de ser teletransportado simplesmente desapareceu. E ele começou a correr e suar por sua vida, desesperado, dizendo que não queria morrer. Mas no fim das contas, ele não estava com medo. Ele estava simplesmente frustrado por todas as coisas que tinham acontecido com ele. Mesmo pensando que era seu fim, ele tentou utilizar sua magia mais uma vez. Então, esticando sua mão e gritando Paralyze, aquele monstro simplesmente congelou em sua frente. Então ele aproveitou a oportunidade e novamente começou a correr para o mais longe possível, com diversos pensamentos em sua cabeça, dizendo que ele não estava entendendo por que sua magia funcionou naquele monstro. Então, outro monstro em forma de galinha também apareceu em sua frente. E mais uma vez tentando se salvar, ele utilizou sua magia no outro monstro. E assim como o outro, ele também ficou paralisado. E no fim das contas, aquilo não era sorte. E sim, sua magia realmente funcionando. Mas infelizmente, ele não poderia ficar paralisando os monstros sem parar, já que cada vez que ele fazia isso, uma quantidade de energia saía de seu corpo. E essa energia já estava no final. Então dessa vez, ele também tentou usar sua outra magia, chamada de veneno. E agora o demônio em sua frente estava paralisado e envenenado. E se as coisas continuassem desse jeito, provavelmente ele morreria. Mas pro azar dele, o demônio que ele tinha paralisado lá atrás já tinha se soltado e voltou para finalizá-lo. Mais uma vez lutando para sobreviver e se lembrando de todas as vezes que ele foi maltratado, ele disse que iria começar a matar para sobreviver. E agora, ele iria fazer de tudo para alcançar seu objetivo. Obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Não se esqueçam de dar aquela lida nos comentários. Tamo junto, fui!